Olá, tudo bem? Meu nome é Douglas Benvenuti, eu sou motion designer e artista 3D e sejam muito bem-vindos nesse que de fato é o primeiro vídeo da série Paraíso Pokémon 3D. Inspirado no canal do meu xará Douglas Tonelli, ele tem um canal onde ele trabalha com esses dioramas. Eu gosto muito da arte dele e recomendo muito o canal dele. Ele tem essa playlist chamada Paraísos Pokémon, onde ele faz esses paraísos em diorama que eu achei muito interessante e eu quero replicar essa ideia em 3D. Eu vou me inspirar nos dioramas que ele faz, vou tentar puxar alguns elementos e vou tentar também trazer técnicas 3D. A ideia desse vídeo não é necessariamente transformá-lo em tutorial nem nada do tipo. A ideia é mostrar o processo de criação de animação e de desenvolvimento 3D. E eu espero que vocês gostem. Então, para começar, nós vamos fazer a base do nosso Paraíso Pokémon 3D. Seguindo a referência aqui do nosso amigo Douglas, a gente vai fazer então essa parte mais alta aqui, com essa descida para cá, como se fosse um caminho para essa cachoeira. E nós vamos também criar esse vão aqui da cachoeira. Eu pretendo colocar uma animação de água que vai ficar muito legal. Vamos fazer alguns detalhes aqui para depois texturizar. Então, bora começar. Aqui, para a gente fazer isso, vamos pegar um tubo e deixar ele do tamanho um pouquinho menor, inclusive, da nossa base do paraíso aqui. Vou tirar os segmentos de altura. Vou deixar em Slice 180, porque eu quero que essa parte seja a altura, né? Vou subir aqui um pouco e na verdade diminuir o tamanho aqui, depois a gente mexe nisso. Vou deixar por aqui e vou jogar aqui para dentro da pasta para ficar organizado e vou isolar os dois para a gente trabalhar só com eles, né? Com o meu tubo selecionado, eu vou apertar Shift e FFD e ele já vai ficar como filho do tubo e já vem do tamanho que eu preciso. Usando a seleção de pontos, eu vou selecionar esses pontos aqui e vou abaixar, que eu quero que eles fiquem bem baixos aqui. Opa, pegou mais ponto do que deveria. Aqui para baixo. Vou jogar eles para dentro do volume builder aqui, os dois, a base e o tubo. Vou diminuir eles para um valor baixo aqui, um 4, e vou jogar eles para um mesher, né? Os modeladores devem estar querendo me matar nesse momento, mas eu não sou modelador, então eu tô criando uma base aqui para conseguir mexer, né? Vou transformar eles em editáveis, connect objeto e deletar. E agora aqui em Sculpture nós vamos começar a mexer neles de verdade. Deixa eu abaixar essa parte aqui. Vamos subir um pouco essa parte de cima aqui. E essa daqui ficou bem baixa também. E vamos criando esse relevo irregular. E aqui, com esse corte aqui, a gente vai fazer a marcação de onde eu quero que fique o meu riozinho. Aqui você vê essas interseções aqui, ó, tá vendo? Uns polígonos todos estragados aqui, um dando overlap no outro.
Isso daqui, quando a gente for fazer a simulação, não é legal. Então como é que a gente vai corrigir isso daqui? A gente volta para o Standard, pega esse volume mesher, joga de novo no volume builder, joga para um 2 aqui de resolução e depois joga para o volume mesher para dar uma mesh, e aqui a gente já tem a base que a gente vai precisar. Beleza? Se a gente tirar aqui do isolamento, a gente já consegue ver uma base bem legal. O rio vindo aqui, aqui aquele cliff e aqui a subidinha. Eu já tinha deixado um pré-pronto aqui, que eu modelei quando eu estava preparando esse vídeo. E aqui, o que eu fiz foi, eu deixei mais fundo o vale aqui da área que vai entrar a água, porque quando a gente for simular a água aqui, para ela não ficar vazando para as outras partes do cenário, então eu tive que deixar uma profundidade maior aqui, e eu gostei bastante, acho que ficou bem legal. Agora a gente vai selecionar os polígonos onde a gente quer que tenha um material de grama e um material de terra, né, do fundo do rio aqui. E para isso a gente vai usar o Vertex Map. Vou colocar ele aqui dentro da cena. Botão direito, Other Tags, Vertex Map. Tá aqui. E ele já me dá esse pincelzinho, que é com ele que a gente vai trabalhar. Eu usei o Bell aqui e eu acho que ele fica mais esfumaçado, fica mais legal. Vou aumentar o tamanho, ó, e aí ele me dá esse esfumaçado aqui, tá vendo? Então eu vou selecionar só onde eu quero, não precisa apertar o Shift, não precisa fazer certinho, afinal de contas, isso daqui é uma terra, né? Uma grama, né? Então deixar uns pontos falhos aqui, eu acho que fica bem legal. Então, com o nosso Vertex pronto, a gente vai pegar um material que eu já deixei separadinho pra gente. Já deixei ele pronto. Ele tá todo bagunçado porque a gente precisa colocar aqui no nosso node de Vertex Map o nosso Vertex Map. E aí ele vai separar exatamente do jeito que a gente precisa. Eu não vou entrar muito nessa parte de materiais agora, porque a gente vai trabalhar em um outro momento, e esse daqui eu estou usando um material pronto, então eu acho que não tem problema a gente pular um pouco essa parte nesse vídeo, né? Vamos arrumar esses materiais, que eles estão muito bagunçados aqui, né? Diminuir o range máximo dele e aumentar o mínimo para tirar essas pontas, diminuir mais o máximo. Aqui eu já tinha separado, né, um projetinho com o Vertex Map selecionado, e eu também fiz uma seleção de polígonos aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui para vocês verem. Vou dar pausa aqui. Se eu selecionar o meu volume e eu selecionar esse triângulo, vocês conseguem ver que eu fiz uma seleção exatamente de onde o meu vertex estava. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui. Com a ferramenta de polígonos selecionados, eu pego minha ferramenta de seleção e eu começo a pintar exatamente como no vertex. Então eu posso clicar no vertex aqui, onde está amarelo eu vou selecionar os meus polígonos com o shift selecionado, porque
senão eu perco a seleção. Então com Shift selecionado eu seleciono todos os polígonos que eu quero. Feito isso, eu jogo um material qualquer aqui e ele já cria uma seleção de polígonos ali para mim com o triângulozinho. Mas como a minha já está pronta, eu vou usar essa seleção para mostrar para o meu matrix, para o meu objeto matrix aqui, aonde eu quero que tenha ou não grama, certo? Então aqui em Redshift eu vou em objetos, Matrix Scatter, tá aqui, vou colocar ele aqui para dentro da nossa pasta de cenas, vou deixar ele em objeto, em modo de objeto, e vou jogar para dentro dele o meu volume. Então aqui ele já vai clonar os objetos nos polígonos deste volume mesher aqui, certo? Se eu tirar de Surface e colocar em Edge, ou colocar em Polygon Center, que ele vai clonar, ele vai colocar um quadradinho no meio de cada polígono aqui. Só que não é isso que eu quero, ele fica muito denso e com uma distribuição toda errada. Então eu vou colocar em Surface, que ele vai clonar uniformemente, randomicamente por toda a superfície. E aqui eu vou colocar uns 20 mil clones. Uns 30 mil. Na verdade eu vou colocar 70 mil clones. Olha aí. Tem bastante clone aqui, né? E aí eu vou usar aquela seleção de polígonos aqui para mostrar onde eu quero e onde eu não quero o clone, certo? Aí eu vim aqui no meu browser aqui, né, Content Browser, em Models, eu já tenho bastante coisa, eu tenho um monte de plantas aqui, tá vendo? Então eu tenho um monte de plantas e eu selecionei essas duas graminhas. Então aqui na nossa tag do Redshift, eu vou trocar de esferas otimizadas para Custom Object e vou jogar as gramas que eu selecionei aqui para dentro. Elas não vão aparecer porque nessa versão elas estão muito pequenininhas, elas aparecem muito pequenininhas. Então você sobe aqui um pouquinho e a graminha já aparece ali, ó. Com o Matrix selecionado, eu vou pegar um modificador aqui e vou colocar o Random. Com o Random, ele vem por default a posição selecionada. Eu não quero posição. Eu quero mexer na rotação e na escala uniforme. Então aqui eu vou colocar 0,5, ou seja, ele vai ter uma variação de meio para cima ou para baixo. Dá até para variar mais, vou colocar 1 aqui. E ó, já fica bem legal. E aqui na rotação eu vou mexer em alguns números aleatórios para a grama se rotacionar bem randomicamente, né? E eu vou no Matrix aqui também, e no Up Vector eu vou tirar de None, vou colocar para mais Y, para as gramas apontarem para cima. Pronto, elas vão ficar apontando para cima. As gramas estão muito grandes, então aqui na nossa tag eu vou diminuir elas um pouco, vou deixar em 20. Eu acho que é um tamanho legal. E vocês estão vendo aqui que elas ficam vazando aqui, né? Então é facinho de corrigir isso. Eu vou vir aqui no Volume Mesher, vou selecionar meus polígonos e com a ferramenta de seleção eu vou tirar alguns polígonos aqui da lateral, que são esses polígonos que estão sendo clonados. As graminhas está vazando. Vou usar aquela técnica de jogar o material e ela já vai me dar uma nova seleção. Com essa seleção nova eu venho no Matrix aqui e uso essa seleção para fazer a distribuição da minha grama, e aí eu já não tenho mais esse artefato aqui, certo? Dando sequência aqui no nosso projeto, olhando a nossa referência, a gente tem que adicionar então essa pontezinha que ele colocou. Aqui atrás ele colocou um toco de árvore, e a gente vai adicionar esses dois elementos
Na sequência a gente vai adicionar as plantinhas aqui na parte de cima. E eu já fiz uma seleção aqui de alguns assets e eu vou tentar ao máximo sempre dar crédito ao artista responsável pelo asset que eu tô baixando, certo? Eles já estão fazendo a caridade, né, de deixar disponível os assets para pessoas que não sabem modelar como eu conseguir acessá-los. Então, sempre que possível eu vou dar os créditos, né? E esse aqui é do Thomas Hollander. Eu vou usar esse asset aqui como ponte, né? E o outro é o do Savigo, esse toquinho aqui que eu achei bem legal. Então eu já baixei eles aqui e eles estão bem gigantes. Vamos começar pela tabuinha, vamos posicionar ela aqui. Acho que ficou bem legal. Aqui já está bastante funcional pra gente. E agora é só colocar o tronquinho no lugar dele. Prontinho. Agora a gente vai colocar as plantinhas aqui novamente na lateral. A gente vai usar essas plantas que estão aqui, esses modelos que já estão aqui. Eu já fiz uma seleção, então eu vou pegar elas e vou jogar aqui para o projeto. Aqui no nosso browser assets também, se você pesquisar rock, aparece algumas pedrinhas aqui e eu já selecionei uma que eu também vou adicioná-la aqui no cantinho, certo? Já está do tamanho que eu quero, mais ou menos. Já está bem legal essa pedrinha. E para economizar tempo, porque eu só peguei as plantas e posicionei, eu vou mostrar aqui as plantinhas que eu fui selecionando e fui adicionando no nosso projeto. Acho que tá ficando bem legal. Eu não mexi em nada nas plantas porque eu gostei tanto dessas cores, eu acho que vai ficar um espaço bem bonito, né? Próximo passo, vamos adicionar o riozinho aqui. Para fazer a simulação do líquido, eu trouxe a mesh da nossa base para cá. Essa mesh ela tá em 0.1, então eu vou aumentar ela no fator de 10 e vou deixar ela maior. Deixar ela bem maior. Pronto, porque assim nessa resolução, nesse tamanho é melhor para trabalhar com a simulação de líquido, né? Nessas novas versões do Cinema 4D, nós temos uns emissores de líquido muito interessantes. E um que a gente vai usar é esse Liquid Flow Emitter aqui. Vamos colocar ele na cena, vamos posicionar ele mais ou menos onde a gente precisa que ele esteja. Rotacionando o eixo Z, porque é ele que está apontado para onde que vai sair as partículas. Vamos mexer no formato dele aqui. E um pouquinho na rotação assim. Se você der play, você já vai ver que não tem colisor, né? Então vamos colocar um colisor aqui. Simulation Collider. Tirar esse grupo. E só com Collider ele já vai funcionar e já vai ser um nosso líquidozinho. Vamos aumentar aqui para 600. Na verdade eu tinha colocado 330 frames, eu acho, em 24 fps, porque eu não vou exportar em 30 frames, é muito frames. Não precisa disso. Então agora a gente vai simular. E olha que legal, já está praticamente funcional, né? Eu não quero que ele vaze aqui. Então vamos fazer uma condição aqui. Vou colocar uma condição dentro da Particle Group, porque eu só quero que afete esse sistema de partículas. Dentro das conditions eu quero dar um kill nela por distância.
Então eu vou colocar uma distância. Eu lembro que eu coloquei 1700 e já estava funcionando para mim. Mas eu tenho que colocar aqui um modificador e eu vou colocar um kill embaixo da condição. Então vamos ver até onde ela vai para dar o kill. Olha lá. Dá para ir mais para frente ainda. 1800. Pronto, e ela cai. E a gente já tem um riozinho aqui, ó que legal. Certo? Eu vou colocar também... uma coisa que eu gosto de mexer aqui. Eu vou tirar de speed, vou colocar volume, vou colocar 70.000 aqui. Que eu acho que o líquido fica com um volume mais viçoso, né? Vou aumentar um pouco o jitter, para que as partículas se mexam um pouco mais. E aqui é tudo que eu vou fazer. Na verdade eu vou colocar uma turbulência em 60 numa escala de 18 mais ou menos, ó. E aí ele já me dá uma cachoeira bem legal, né? Eu vou colocar também um modificador de Liquify para deixar bem líquido essas partículas. No Liquify eu não vou mexer em praticamente nada, mas aqui eu vou colocar a mesh agora, Liquid Mesh. Pronto, temos uma mesh aqui. Não precisa ficar perfeitinho, é só para você ter um riozinho ali, uma noção de um riacho, vai ficar bem bonito. E aí você no seu aí, se você quiser fazer, você mexa do jeito que você quiser, tá bom? Agora então é só importar, eu já criei um alembique da mesh do nosso riozinho. Então vou só importar aqui para dentro do nosso projeto. Tá gigante, como eu disse, então vou colocar a escala em 0.1 e vou voltar para o tamanho e ele vai encaixar perfeitamente ali na nossa cena. Agora eu vou puxar aqui um material de água e já está prontinho para a gente usar. Vou colocar na nossa cena. Ele ficou excessivamente transparente, então vamos dar uma trabalhada nele aqui. Abrir o Node Editor e vamos na reflexão colocar um pouquinho de azul, bem de leve, mas o que vai mudar mesmo é aqui, ó, a cor de scatter. Vamos trazer para um azulzinho também, ó lá. Já mudou a água, né? Vou aumentar aqui a profundidade em que entra. E aqui vou colocar mais. Pronto, ó lá, a gente já consegue ver bem bonitinho o nosso líquido, né? Outra coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de pegar aqui na dispersão, eu gosto de aumentar um pouquinho a dispersão para ficar um líquido meio bolha de sabão, né? Todo líquido tem uma dispersãozinha. Acho que vai ficar bem legal. Certo? Eu acho que a nossa cena tá ficando bem interessante. Como eu disse, eu não sou animador, mas fazendo uma pesquisa aqui, eu encontrei esses modelos animados por $2,50, bem baratinho, e eu baixei eles para a gente colocar um pouco de vida nesse projeto, né? Então vamos importá-lo aqui. Eu já dei uma trabalhada nele, ele vem gigante e a ideia é colocar eles dentro de um nulo. É um arquivo com rig, né? Ele tem os bones e tem a malha, né? Então a gente precisa colocar ele dentro de um nulo e diminuir por aqui, porque quando eu diminuo por aqui com essa ferramenta não dá certo, não fica legal. Então a gente vem por aqui e eu já sei que o valor que deu certo para mim foi 0.03. Eu acho que ficou um tamanho bem legal. E eu acho que é um tamanho que combina. Dá até para subir. Vamos tentar 0.035.
movimentar um pouquinho para dar um pouco de destaque para ele. Vou dar pausa aqui no render porque eu quero que vocês vejam que bonitinha essa animação, valeu muito a pena. Vou ajeitar ele aqui. Ele vai ficar se mexendo no nosso vídeo. Aqui. Vamos arrumar o contato dele. Aqui, tá bom. Eu vou puxar esses keyframe de animação dele pra cá. Tem bastante animação dele, mas eu não vou querer tudo. Ó que bonitinho. Muito legal, né? Muito legal, né? Vamos dar uma olhada no render para ver como é que tá ficando. Ó, acho que combinou legal. Eu não vou mexer no material do personagem, acho que tá bem interessante do jeito que o nosso amigo deixou, né? Deixa eu mexer no ponto de contato um pouco mais. Como que é o nome dele? Eu não lembro de ter falado. Aqui o nome dele é Supdmodel. Muito obrigado, Supdmodel. Ficou muito legal essa sua animaçãozinha. Bom, em off eu já dei uma mexida aqui, adicionei iluminação, movimento de câmera e animação de rotação aqui da esfera, coloquei alguns detalhes, mas eu não vou mostrar nesse vídeo. E a gente vai ter outras oportunidades em outros vídeos mais simples, outros cenários mais simples. Eu vou querer mexer mais um pouco com iluminação, com câmera, com animação. Então, nesse vídeo é isso. E fiquem com o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Deixe nos comentários qualquer dúvida. Vai ser muito legal. Bora pro próximo. Happy.